No primeiro dia do ano, vamos falar sobre Saturno-Vênus, iniciando a fase final do ciclo atual desde a conjunção, trazendo tensões, rigores, limitações para os relacionamentos e finanças segundo a astrologia. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Para quem quer entender os aspectos de Vênus e Saturno, eu vou deixar aqui o vídeo da oposição de quando eles tiveram o auge e a colheita do ciclo atual. Agora acontece a quadratura minguante, quer dizer que a tensão para incômodo, né, para movimentar a gente, para tirar da zona de conforto, vem nos temas que a Vênus representa, né? Principalmente relacionamentos, parcerias, finanças, acordos, né? Tudo aquilo que a Vênus tenta trazer, o Saturno vai dar uma freada e traz esse incômodo que é para finalizar. Ou seja, a gente está numa fase em que a tendência é se voltar mais para dentro, trazer uma introspecção, analisar um pouco mais os temas com um certo ar de que aquilo que não deu certo, né? A gente fica pensando, reflexivo, as vontades de alcançar, de estruturar, de concretizar algo, aquilo que não foi para frente, tudo isso tem uma força muito grande agora, porque é o momento que o ciclo começa a se fechar. Lembrando que mesmo que seja um momento de finalização, que pede limpeza, que pede eliminação, purga, né, da gente jogar fora aquilo que não prestou, é importante também lembrar que ainda dá tempo de fazer muita coisa. Então não fique pensando que o tempo passou, que não dá mais tempo, que agora é tarde, porque ainda assim é possível fazer muita coisa, desde que, né, lide com o incômodo. Todos nós vamos sentir esse incômodo em algum tema que a Vênus representa. Para falar com mais exatidão, tem que ver como esse trânsito pode afetar o mapa pessoal, mas na coletividade a gente recebe essa energia e precisa lidar com ela a partir do momento ali do dia 1º, né? No primeiro dia do ano já inicia com uma energia de rigidez, né? De que precisa ter uma estrutura de responsabilidade, que é aquilo que o Saturno pede a partir desse incômodo, a partir da manifestação dessa tensão. Quando se fala em quadratura, é importante lembrar que é preciso tomar atitude, a gente não consegue ignorar por ser um aspecto tenso. O Saturno traz sempre esse toque de rigidez, de limitação, de restrição, de que a gente tem a sensação de que as coisas não vão acontecer como a gente esperava. Mas na verdade o que ele quer é que a gente aprenda, que a gente concretize nos temas da Vênus cada vez resultados mais duradouros, que resistam ao teste do tempo, que tudo seja feito com excelência, que tudo seja estruturado da melhor forma possível. Então não adianta a gente pensar que a resposta vai ser em colocar força para destravar essas áreas da Vênus. Isso não vai adiantar. O que a gente precisa entender é aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu, usando positivamente essa energia do Saturno para realizar, para concretizar os resultados, para ser o mais eficiente possível. Lembrando que o Saturno pede sempre responsabilidade, que considere o tempo, que o tempo não é o nosso, por mais ansioso que a gente possa ficar. Vale pensar nesse sentido, vale considerar as coisas que a gente tenta realizar nos temas da Vênus, né? Às vezes no relacionamento, e precisa dessa atenção de manter os radares ligados a 1000%, porque traz uma rigidez, traz um toque mais frio. É como se o relacionamento ali ficasse enrijecido demais. Então às vezes a gente fala alguma coisa de uma forma mais bruta, mais densa ali, mais pesada, não tem tanta aquela suavidade. Isso é importante porque as relações, a troca das relações é muito importante, mas assim também como o carinho, né? Algo que é mais subjetivo, do elemento água, para favorecer os relacionamentos. Quando o Saturno vem com esse pulso firme, a exigência se torna muito grande e isso pode ser um desafio aí. Também no campo financeiro. Porque às vezes vai ficar naquela de querer fazer o seu melhor, de fazer da melhor forma possível e não aproveita os potenciais. Uma outra energia que pode atuar é a de
castração, no sentido de que a gente estava fazendo um monte de coisa, mas agora finalizou, né? Não foi para frente, mingou. O Saturno traz esse efeito também. Ele balança tudo aquilo que não está bem estruturado. É por isso que eu sempre falo, tem que fazer com responsabilidade, no sentido de se colocar como responsável, não como vítima. O Saturno não aceita essa terceirização, né? Da gente falar, a culpa é disso, a culpa é daquilo, não deu certo por isso, não deu certo o outro foi o mundo, a sociedade, a economia, não sei. A gente sempre analisa a situação. Mas o principal é se colocar como piloto, como a principal pessoa que dirige a sua vida a partir das escolhas. São as escolhas que a gente fizer, e principalmente com essa energia de Saturno, né? As escolhas tendem a ser mais elaboradas, porque às vezes demora mais até pra gente tomar uma decisão. Mas quando a gente toma, ela é assertiva, ela garante ali o resultado. Então são coisas que precisam ser consideradas. Não vai ter impulsividade, não vai ter força para quebrar, né? Porque o Saturno desgasta a gente, ele tem uma energia forte, né? Ele é um dos planetas mais lentos que a gente tem, dos sociais. Era chamado até de o guardião dos limiares, quando se imaginava que não existia mais nada após Saturno. Se não for muito bem trabalhado, se etapa por etapa, é um processo às vezes meticuloso mesmo, de ir etapa por etapa, seguindo os passos, tudo aquilo de acordo com o que foi planejado, às vezes fazendo a verificação se deu certo a etapa anterior para avançar para a próxima. Não adianta procurar atalhos nem cortar caminho com o Saturno, porque nestes cenários geralmente a gente dá de frente com a muralha, a gente quebra a cara e muitas vezes é preciso recomeçar toda a jornada. Ele também é representado como um velho eremita austero, né, de estômago sugado, aquela barriga negativa ali, de que alguém até que dá a impressão de passar fome. Então, às vezes, o minguar, a austeridade nos temas da Vênus podem ser um ponto ali de atenção, como eu falei. A frieza, né? Passar como uma pessoa muito fria, muito pragmática, realista demais, que não deixa o relacionamento decolar, tomar conta, né? Voar alto, né? Alçar novos voos. E isso muitas vezes dá a sensação de castração. Então, isso tudo é o que a gente precisa considerar para lidar com o Saturno. Vale lembrar que a Vênus é a irmã de Saturno. Não é a neta como muita gente pensa. É do testículo de Urano, que era pai de Saturno, que surge a Vênus, que surge a Afrodite. Então a Vênus é irmã de Saturno. Então às vezes é por isso que muita gente fala, tem aspecto de Vênus com Saturno, aí não vinga o relacionamento não flui, porque são dois irmãos e não se relacionam de forma amorosa. Então isso ilustra o quê? Que nas relações, nos relacionamentos é preciso ter um cuidado especial durante essa fase, dar uma atenção especial para não prejudicar a relação, porque fica essa sensação de falta de afeto, de falta de carinho, de que pode ser enrijecido demais, né? De que não tem coração. A gente às vezes precisa lembrar disso e se perguntar se tem coração esse caminho, se tem coração essa relação, trabalhar nesse sentido para manter, para nutrir muitas vezes um relacionamento ali, uma parceria, né? Porque a gente fala de finanças para Vênus também, mas muitas vezes isso vem a partir das parcerias. E no mundo das finanças, né? No mundo aí da matéria, do dinheiro, tudo precisa ser feito meticulosamente, planejado, não dar um passo sem ter certeza e sem colocar excelência naquilo que está fazendo. Quem tem, por exemplo, a conjunção Saturno-Vênus no mapa natal não tem só a energia da Vênus, é uma Vênus saturnina, que quer dizer que trata os relacionamentos do jeito que eu falei, com esse toque mais rígido, que não se empolga tanto, que às vezes não se alegra com as relações. E às vezes também que o Saturno tem a questão do tempo, da idade, por ser um velho, né? Os relacionamentos só vai florescer depois, na maturidade, né? Ali quando a pessoa está mais velha. Então vale considerar também esse aspecto no mapa. Às vezes tem Saturno sextil Vênus, que também traz uma rigidez, mas não é uma tensão. E não é tão forte quanto a conjunção, que
une as duas forças, né? Nos relacionamentos em geral, a pessoa mais desconfiada, né? Tem um pé atrás, não confia com facilidade, não acredita e não embarca, porque o Saturno tem muito receio da fragilidade, do medo que pode causar, muitas vezes, quebrar a cara, de se sentir fraco, enfraquecido e perder a autoridade. Às vezes ele acha que a autoridade dele vem dessa coisa mais rígida, fortaleza, né, imbatível, que não tem uma sensibilidade. A sensibilidade é vista como uma fraqueza. Isso pode afetar o relacionamento. Mesmo sendo uma Vênus trígono Saturno, né, que é um aspecto fluente, mas ali tem um talento nato, né, uma habilidade que a pessoa às vezes dá pouca bola para isso. Aí não sente essa tensão, não sente esse incômodo, mas também não aproveita o potencial de estruturar melhor as relações. E aí tem que ver no mapa natal se tem algum aspecto que isso pode indicar muitas vezes uma limitação no campo das relações, no campo afetivo. Quem quiser saber mais sobre o Saturno ou sobre a Vênus da sua carta natal, tem um link na descrição para me chamar no Zap e marcar as consultas astrológicas para entender esses potenciais do mapa. Quanto mais consciência a gente tiver sobre esses aspectos, melhor a gente tende a lidar com esses desafios, né? Porque a gente vai ter ciência do que está fazendo. Lembrando que o ciclo foi iniciado no dia 22 de janeiro de 2023, tem quase um ano, e só vai se encerrar de fato no dia 21 de março de 2024, um dia depois do Ano Novo Astrológico, né? Então a gente tem aí o primeiro aspecto após o Ano Novo Astrológico, o momento que as energias começam a atuar aí, né, de acordo com a energia do ano, e a gente vai ver isso mais para frente. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. E vamos falar um pouco mais sobre Saturno e sobre Vênus na mandala, né, que do momento aqui da quadratura minguante que acontece no dia 1º de janeiro. Ou seja, quando esse vídeo for ao ar, o aspecto exato já vai ter acontecido, mas a energia segue por mais uns dias e a gente precisa se atentar para isso. Acontecendo às 10 horas e 26 minutos do horário de Brasília, mapa mais uma vez traçado aqui para Contagem, de onde sempre acompanha os movimentos. Saturno a 3 graus de Peixes e a Vênus a 3 graus de Sagitário, formando a quadratura minguante exata. Por que minguante, né? Muita gente fica aí com essa dúvida, nem sabia que existia esse negócio de quadratura crescente e quadratura minguante. E é chamado de minguante porque a Vênus, como é o planeta mais rápido, está indo em direção ao Saturno para se encontrar com ele mais uma vez, lá em 21 de março, né, logo após o Ano Novo Astrológico, quando eles vão formar uma nova conjunção. Então é importante entender que essa energia traz uma tensão, traz um incômodo, traz um monte de coisa que a gente precisa finalizar, pede aquele movimento de introspecção, da gente olhar para dentro de nós, né, verificar aquilo que não deu certo, o que precisa ser eliminado, o que tem que ser jogado fora. Nos temas da Vênus, segundo a energia de Saturno, e a partir de então trabalhar ali a abertura de campos para quando tiver a nova conjunção. Saturno sempre traz um toque de rigidez. Então a gente tem que considerar que ele está passando no signo de Peixes, então a energia de Peixes pode ser favorável para os temas da Vênus. Assim como a Vênus passando em Sagitário, a gente pode aproveitar também para enxergar ao longe, né? Ter uma visão mais ampla, ampliar os horizontes, como eu falei no vídeo da agenda, porque eu não coloquei o vídeo do ingresso da Vênus em Sagitário, mas eu falei na agenda o que a gente precisava considerar. Ou seja, se agora o Saturno traz os rigores, as limitações, né, as restrições, muitas vezes, a sensação de que não está fluindo o relacionamento ali, o financeiro, ou o que quer que seja que a Vênus represente, os amores, né, a gente pode trazer essa energia do Sagitário para ampliação, para abrir a visão. O Sagitário também tem uma energia professoral, então aquilo que a gente puder aprender, o Saturno já é o grande professor, como eu gosto de chamar, né, porque ele ensina, independente se a gente quer aprender ou não. Ele tem técnicas mais convincentes, vamos falar assim, para fazer a
nos temas da Vênus com que o aprendizado aconteça a partir das restrições, limitações e rigores. Então agora o que a gente precisa fazer é olhar além disso. A sensação que ele muitas vezes manifesta, que é essa que eu não vou repetir de novo, né? Mas a gente sente que não está andando, que não está funcionando, que está tudo minguando, também é um efeito, a gente precisa olhar com outros olhos. Se ficar restrito a isso, aí sim a gente vai sentir dessa forma. Mas se a gente entender que tudo é um processo de aprendizado, e principalmente com o Saturno envolvido, que a gente pode aprender coisas, a manifestar resultados mais duradouros, a concretizar as coisas de maneira que passe pelo teste do tempo, né? Que tenha ali uma resistência, uma resiliência, que mesmo que com um aspecto difícil com Saturno, aquilo ali resiste, ou seja, é uma relação muito bem estruturada, uma relação no sentido geral, tá? Não estou falando de relacionamentos afetivos e amorosos somente não, mas de todo tipo de relação. É uma relação mais estruturada e tende a ter, né, dar maiores frutos. Porque essa é a grande energia que o Saturno está trazendo, a capacidade da gente fazer as coisas, manifestar resultados de maneira tão estável, tão estabilizada, tão concreta, tão estruturada, tão centrada que nada ali tira isso. O que acontece é que a gente quer as coisas rápido, principalmente no dia de hoje, que todos nós, em um menor ou maior grau, estamos sofrendo com a ansiedade ali de querer as coisas para ontem. O teste vai ser durar aí o tempo que for necessário. Se o Saturno traz esses rigores, porque o ideal é que nos temas da Vênus seja manifestado algo com excelência, com eficiência e que dure, vai levar tempo para dar frutos. E o tempo muitas vezes não vai ser o nosso, como eu sempre gosto de lembrar, o tempo, né? O Saturno por si só rege o tempo, é o Cronos para os gregos, então ele controla o tempo, é uma consciência que controla o tempo. Esse tempo, olha, prestem atenção na palavra, cronológico, que vem de Cronos. E para dar os resultados daquilo que foi plantado durante a conjunção Vênus-Saturno, pode ser que se manifeste ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente está olhando para esse aspecto, está terminando agora, mas não necessariamente a partir de agora acabou. Eu sempre falo isso. Mesmo no aspecto de finalização, mesmo na quadratura minguante, temos a chance de fazer muita coisa. O movimento é para finalização, a tensão já vem nesse sentido, né? Então a gente tem que pensar que é como se a gente estivesse recolhendo ali a pipa, né? A pipa que a gente tinha dado linha, que chegou no máximo ali que ela podia ir. Agora a gente tem uma tensão na corda para trazer a pipa de volta. Mas isso não quer dizer que acabou o voo. Só que a gente vai ter esse incômodo, vai ter essa sensação, e essa sensação muitas vezes vai precisar que a gente faça aquele processo de limpeza, de eliminação, de reflexão. O Saturno pede já isso, mas a quadratura minguante ainda reforça tudo isso. Então, para a gente sair disso, é preciso ter uma visão mais ampla, continuar acreditando, né? Investir em atirar essa flecha ao longe. Eu não sinto, eu não vejo, eu não consigo. Né? Não consigo sair disso, meu relacionamento tá assim, não tá funcionando. Sai um pouco de dentro da situação. Tente fazer esse exercício como se você fosse uma outra pessoa, vendo a situação de fora e qual seria a sua visão nesse momento, o que você poderia fazer e como que você poderia. Quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente se afasta da situação e consegue enxergar a coisa com outros olhos. O ascendente cai a 18 graus de Peixes, né? Também trazendo mais essa energia da empatia, da sensibilidade, do oceano quase infinito que o Peixes representa. Ou seja, nós temos um grande manancial de possibilidades, mesmo que a sensação seja de limitação, de restrição, de que não está dando certo, de que está tudo minguando, ou que nada anda, ou ainda de enrijecer, de frieza nas relações, com a energia do ascendente de Peixes, se a gente incorporar, né? Vamos pensar nessa palavra, incorporar essa energia de Peixes,
ou seja, o amor incondicional, a sensibilidade, a intuição, a empatia, a compaixão, né? Sem o aspecto negativo da fuga, do escapismo que ele traz, né? De se perder nas viagens piscianas. Se a gente incorporar isso para lidar nas relações, nas finanças, acordos, parcerias, né? Nos temas ali, nos amores, na estética, na cultura, na moda, em tudo aquilo que a Vênus representa, a chance é que a gente não sinta dessa forma, comece a virar o jogo, comece a fazer o aspecto trabalhar pra gente, porque esse é um dos objetivos de fazer esses vídeos aqui do canal, que é pra gente ter visão, para ter consciência e a capacidade que isso traz da gente fazer o aspecto trabalhar positivamente, mesmo sendo uma tensão, mesmo sendo um incômodo, né? Aquela coisa que a gente não consegue ignorar dificilmente. Principalmente se esse aspecto atingir algum ponto do mapa ou para quem já tem Vênus e Saturno em algum aspecto aí no mapa. E o meio do céu em Sagitário, né? A 19 graus, como bússola, como destino, como um direcionamento ali das energias. Então eu incorporo peixes e direciono a partir do Sagitário. E o Sagitário, nessa posição, ele é muito bom porque ele traz esse senso de visão maior. Então é como se a gente subisse lá no alto da montanha, num prédio muito alto e olhasse o mundo lá de cima. Quando a gente faz isso, a gente enxerga além, que às vezes embaixo, né, no nível do solo ali, a gente não vê por conta dos prédios, ou se você mora num lugar tipo Minas Gerais aqui, que é cercado de montanhas, a gente não enxerga muito longe. Isso restringe o pensamento, se restringe a visão. Mas quando a gente faz esse exercício de subir em um lugar alto, eu recomendo que todo mundo faça isso de vez em quando. Vê o mundo lá de cima, vê o que a gente consegue enxergar. A gente amplia o horizonte. Por isso que eu uso essa expressão, ampliar o horizonte. E a partir dali a gente atirar a flecha ao longe, que é o quê? Mirar onde a gente quer chegar. E trazer aquilo ali como um senso de entusiasmo, de otimismo, de aventura, de desbravar, né? Então, eu subi no alto da montanha, não sabia que existia mais coisa além dali, e vi que lá no meio tem um lago que eu nunca tinha conhecido, então eu vou até lá. Então eu atirei a flecha lá, né? A flecha, na verdade, é um símbolo para onde eu quero direcionar essas energias. E também que isso vai ser esperado de nós na vida pública. Agora, se cai no negativo é o quê? É a reclamação, é a miopia, é a cegueira. Então não consegue enxergar um futuro para os temas da Vênus, para a relação. Mesmo Saturno dando esse punho de ferro, esse toque de enrijecer, ainda assim não vai conseguir enxergar porque não ampliou, não trouxe essa fé interior, não trouxe essa crença para destravar aí os temas da Vênus, né? Segundo essa energia de Saturno pode trazer. E detalhe, o Mercúrio aqui, ó, 22 graus, muito próximo. Então a mente, o Marte aqui também conjunto ao Mercúrio, o Mercúrio que tá o quê? Prestes a ficar direto. Então tem que aproveitar nesse sentido também e ampliar a visão, ampliar a mente, porque o Mercúrio vai recuperar o movimento direto, daqui a pouco entra em Capricórnio e precisa lidar com essas questões de rigidez. Então as ideias, né? Aqui a gente pode ter a visão, o Mercúrio também representa a visão, as ideias, a comunicação, aonde a gente precisa disparar essa flecha. E tudo muito rápido, porque o Marte ainda está aqui acelerando esse Mercúrio e também potencializando a vida pública, carreira e profissão. Tudo isso esperado de nós a partir desta quadratura minguante entre Vênus e Saturno. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Espero que seja útil aí para todo mundo. Então a gente viu que também tem um sextil com Júpiter, né? Então a tendência de expandir esses rigores, essas rigidez, né? Principalmente se a gente não tomar um certo zelo, se a gente não der ali uma suavizada nas exigências, como eu falei lá no início. É preciso estruturar melhor, sim, né? Fazer com responsabilidade, usar essa energia positiva do Saturno,
que é para centrar, né, para trazer uma maior estabilidade, para manifestar uma relação mais duradoura, mais estável, porém é preciso maneirar nas exigências, porque o Júpiter está expandindo tudo isso. Ou seja, não só a gente vai lidar com a energia de Saturno, mas corre o risco disso aumentar, sair de proporção, porque vale lembrar que o Júpiter expande para o bem ou para o mal, como eu já falei. Mas calma, né? A gente precisa entender que essa expansão depende do nosso grau de consciência, das vulnerabilidades que a gente tem ali. Ou seja, se é uma relação que já vem conturbada, e aí vai passar por esse toque mais rígido do Saturno, e do outro lado tá o Júpiter em sexto, que ainda é uma energia forte, pode ser que expanda a dificuldade. E aí é preciso atuar nesse sentido. Mas vale lembrar que é bom esse aspecto com o Júpiter, porque por mais que ele expanda a dificuldade, pode também trazer a cura, né? Trazer a resolução, porque ele é o grande benéfico. Ele é que traz a boa sorte, as coisas positivas, a abundância, né? A prosperidade. Então tudo isso pode prosperar se a gente se atentar para a vulnerabilidade ali dos temas da Vênus. E é preciso eliminar, limpar, jogar fora aquilo que não prestou, de acordo com a reflexão de cada um, a ressonância interna, né? Tem que fazer sentido isso tudo que eu tô falando aqui, mas tudo pode ser eliminado para abrir caminho para o novo. A gente tem até o dia 21 de março para trabalhar isso, para jogar fora, mudar o comportamento, porque quando começar o novo ciclo, a gente pode desenvolver mais positivamente. Vamos encarar esse ciclo como um treinamento, como um aprendizado, né? Muita gente nem sabia que tinha essa visão cíclica na astrologia e achava que os aspectos aconteciam à revelia. Mas agora a gente já entendeu, trabalhamos o ano passado inteiro, né, com essa visão dos ciclos, das fases de cada ciclo. Então é muito importante que agora a gente desenvolva positivamente. Então, vai começar no dia 21/3, já vou me preparando para quando chegar lá eu trabalhar melhor o relacionamento. Como que eu posso fazer isso? Maneirando nas exigências, estruturando melhor, centrando, né, na relação em si também, que às vezes a gente observa que as pessoas querem se relacionar, mas também não querem ali desenvolver um relacionamento mais saudável. Essa rigidez vai no sentido da relação que estava precisando terminar, mas a pessoa não abre mão, não deixa ir embora, não deixa acabar. Então isso tudo podem ser coisas a serem consideradas, porque como eu falei, o Saturno também tem um efeito de castração, de passar a foice naquilo que balançou e não resistiu ao seu teste. Então quanto mais responsabilidade a gente tiver do sentido de se colocar na relação como uma pessoa que pode atuar positivamente, melhor vai ser para trazer os resultados favoráveis e tornar essa relação mais saudável, mais centrada, mais estabilizada conforme a vontade que o Saturno traz ali para os temas da Vênus, de materializar resultados cada vez mais positivos. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quer saber mais sobre esse e outros aspectos no seu mapa natal? Pode me chamar no Zap e marcar sua consulta, o link está aqui na descrição. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.